Se você quiser entender como o poder realmente funciona, não aquele que ensinam nas salas de aula ou escondem em arquivos oficiais, mas o tipo que age nas sombras, reorganizando vidas sem nunca dizer uma palavra, você começa por um único momento, um instante em que a ilusão de controle escorrega, um objeto que não deveria ter durado. Hoje à noite, esse momento é uma fotografia, uma pequena daguerreótipo desgastada de 1859, que deveria ter virado pó há mais de um século, mas não virou. E a verdade enterrada nela é o tipo de verdade que os homens de poder sempre temeram, não porque revela o que eles fizeram, mas porque mostra o que eles nunca conseguiram impedir. A imagem foi tirada numa manhã de outubro na Fazenda Santa Helena, no Vale do Paraíba, em São Paulo. 17 pessoas escravizadas alinhadas em 3 fileiras perfeitas, do lado de fora do armazém de café. Todas posadas com a frieza precisa de bens sendo contados, e não de pessoas sendo vistas. Por 124 anos, a fotografia ficou guardada em silêncio numa coleção particular da família, etiquetada apenas com um número e uma frase que lhe tirava qualquer identidade. Inventário de bens. Fazenda Santa Helena. Sem nomes, sem histórias, sem humanidade. Exatamente como alguém queria que fosse lembrada. Mas o problema das fotografias, especialmente das que foram criadas para desumanizar, é que elas capturam mais do que deveriam. A lente sempre vê mais do que o homem por trás dela. E este artefato inocentemente arquivado, registrou um detalhe tão pequeno, tão fácil de ignorar, que só em 1981, uma lupa revelou o que realmente estava ali. E quando os historiadores entenderam o significado de um único gesto sutil, ficou claro que não se tratava de um registro rotineiro de propriedade. Era uma evidência, o único registro sobrevivente do início silencioso de um ato de vingança tão preciso que desfez uma das famílias mais antigas do Vale do Paraíba por dentro. A mulher na fila de trás, terceira da esquerda, não aparecia em nenhum documento oficial da fazenda, exceto como tá Judite Candy serviçal doméstica, mas a presença dela naquela fotografia se tornaria o ponto de virada de toda a história da família Santa Helena. Aos olhos distraídos ela estava igual às outras, imóvel, expressão serena, olhar ligeiramente desviado da câmera, mas sob ampliação, as mãos dela contavam uma história completamente diferente. O leve borrão dos dedos entrelaçados num padrão que ela foi obrigada a desfazer momentos antes da exposição. Um padrão que deveria ser impossível para alguém que usava algemas nos pulsos naquela mesma manhã. Um padrão que não era ensinado pelos feitores, nem registrado em manuais de fazenda, nem compreendido pelas autoridades brancas. Um sinal, uma confirmação, uma promessa. Mas para entender por que o gesto de Judite importava, para compreender o peso dessa fotografia e a devastação que se seguiu, é preciso conhecer o mundo em que ela vivia. A Fazenda Santa Helena não era uma daquelas propriedades caóticas e mal administradas. Era uma máquina, fria, organizada, sistemática. 840 alqueires de rotinas precisas, impostas por um senhor que acreditava que controle era matemática e não força bruta. Augusto Helena III era conhecido no Vale do Paraíba por duas coisas: seu cultivo obsessivo de variedades de café de alto rendimento e sua convicção de que a disciplina era a maior virtude que um homem podia demonstrar. Cada pessoa escravizada sob seu domínio tinha uma ficha no escritório dele, organizada, atualizada, cruzada, habilidades, comportamentos, nascimentos, mortes. Ele coletava dados sobre seres humanos como um banqueiro faz com ativos. Acreditava que registros perfeitos significavam controle perfeito. O que ele não entendia, o que homens como ele nunca entendem, é que o controle nunca é tão hermético quanto imaginam. E as pessoas mais inteligentes que vivem sob ele aprendem a operar nos espaços onde ele é arrogante demais para olhar. Judite cresceu dentro desse sistema. Nascida na fazenda, treinada para o serviço doméstico, alugada para famílias ricas do vale por meses a fio, aprendeu a ler, não de forma formal, mas por proximidade com instruções, receitas e agendas da casa. E mais importante, aprendeu a escutar. Não a escuta superficial da obediência, mas a escuta profunda da sobrevivência. Observar papéis deixados sobre mesas, ouvir conversas políticas durante o jantar, entender quais homens do vale estavam aterrorizados, com o debate crescente sobre o futuro da escravidão e quais já se preparavam para o que viria. Quando,
Ela voltou para Santa Helena depois de 14 meses. Fora, o período mais longo de sua vida, trazia informações que a maioria das pessoas escravizadas nunca tinha acesso. Sabia o que se discutia nas salas de visitas das famílias ricas. Sabia quais famílias estavam afundadas em dívidas. Sabia da tensão crescente no clima político da província. E sabia de algo mais perigoso, algo específico da própria família Helena, algo que teria consequências muito além dos limites da fazenda. 3 noites antes da fotografia ser tirada, ela compartilhou essa informação nos alojamentos. Aquela conversa, sussurrada, intencional, coordenada, se tornaria a primeira centelha do que mais tarde seria conhecido nos arquivos lacrados como o Incidente de Santa Helena. Mas ninguém fora daquela pequena cabana de madeira sabia que aquilo havia acontecido. Nem Augusto, nem o feitor, nem o fotógrafo que apareceu dias depois para documentar os bens. Essa era a ironia. A fotografia que encomendaram para reforçar o domínio deles registrou sem querer o momento exato em que esse domínio começou a ruir. Enquanto a câmera era preparada, Judite posicionou as mãos naquele padrão silencioso. Augusto não entendeu o significado, mas sentiu que algo estava errado, fora de ordem. Então ele a corrigiu. E quando ela baixou as mãos, ele achou que a história havia terminado ali. O que ele não compreendeu, e o que essa fotografia torna claro, é que, no momento em que ele a forçou a baixar as mãos, a mensagem já havia sido entregue. E em menos de 6 semanas, 11 pessoas ligadas à Fazenda Santa Helena estariam mortas. Para entender por que aquele gesto sutil das mãos importava, por que um único movimento fugaz numa fotografia granulada de 1859 pôde detonar a linhagem dos Helena por dentro, é preciso aceitar algo que as pessoas raramente admitem. As comunidades escravizadas não eram passivas, não eram sombras silenciosas simplesmente sobrevivendo sob o peso do controle alheio. Eram estrategistas, observadoras, analistas do comportamento humano, jogando um jogo que nunca lhes foi permitido reconhecer em voz alta. E porque suas vidas dependiam disso, tornaram-se especialistas em algo que Augusto nunca dominou: ler as entrelinhas do poder. Judite era o centro silencioso dessa expertise. Seus anos nas casas ricas do vale deram a ela acesso a conversas que a maioria nunca ouvia. Ameaças trocadas sobre taças de cristal, discussões sobre dívidas e alianças cambiantes, sussurros de tempestades políticas no horizonte. Ela sabia decifrar o que as famílias brancas realmente temiam e, mais importante, sabia como usar esse medo contra elas, sem nunca levantar a voz. Tinha sido moldada por um mundo onde a resistência precisava ser invisível, onde sobreviver significava saber mais do que jamais revelar. E quando ela retornou a Santa Helena no final de 1857, trazia consigo um tipo de inteligência que a tornava mais perigosa do que qualquer rebelião armada. 3 noites antes da fotografia, ao entrar nos alojamentos e fechar a porta, todos sentiram que algo era diferente. Judite era cautelosa por natureza, mas naquela noite ela não perdeu tempo com amenidades. Foi direto ao que havia descoberto na casa dos Drummond, no Vale. Uma informação que não ficava confinada às salas de visita, mas que se infiltrava nos livros caixa e arquivos das fazendas como um veneno ainda não identificado. Os Drummond eram dinheiro antigo do Vale. Jantavam com deputados, recebiam banqueiros, hospedavam homens que fingiam publicamente que a economia escravista duraria para sempre. Mesmo enquanto sussurravam em particular que as bases estavam rachando, eles sabiam quais fazendas estavam enterradas em empréstimos, quais famílias estavam a uma safra ruim de ruína, quais senhores escondiam o colapso financeiro atrás de boas maneiras e ilusões grandiosas. E os Helena, Judite descobriu, não eram a dinastia estável que projetavam. Augusto estava afogado em dívidas, dívidas silenciosas, escondidas, o tipo que homens ricos fingem que não existe até o último instante. Devia a fornecedores, credores e até vizinhos, tudo enquanto mantinha a fachada de controle perfeito. E o pior para ele, os Drummond planejavam arrematar a Fazenda Santa Helena em leilão no momento em que Augusto finalmente quebrasse. Judite ouviu tudo isso enquanto espanava aparadores, reabastecia vinho e ficava em silêncio atrás das cadeiras, enquanto os homens debatiam o futuro dela como se ela fosse um móvel. Mas ela não era móvel, estava escutando, e agora trazia esse conhecimento para casa. Dentro dos alojamentos naquela noite, a comunidade escravizada soube pela primeira vez que o rígido controle de Augusto era uma máscara, não uma base sólida. Seu poder não era absoluto. Estava desmoronando por dentro, e o desmoronamento traz oportunidade. Uma oportunidade que exigia coordenação, timing e uma forma silenciosa de coragem que não deixa impressões digitais.
Judite não propôs violência. Não propôs fuga. Propôs algo muito mais intrincado. Algo que se apoiava na arrogância de Augusto, na obsessão dele por documentação e na cegueira dele para a inteligência das pessoas que acreditava possuir. O que ela descreveu naquela noite não era uma rebelião no sentido tradicional. Era uma correção, um reajuste lento e exato do equilíbrio de poder que se moveria silenciosamente pela fazenda antes que alguém percebesse o padrão. O sinal que ela ensinou não era um símbolo de união, fé ou esperança. Era uma contagem regressiva, uma marca de quem entendia o plano e quem levaria cada parte adiante. Para quem olhasse de fora, inclusive para historiadores que mais tarde estudaram formas clandestinas de comunicação entre escravizados, o gesto que Judite fez naquela manhã parecia simples. Dedos entrelaçados num padrão que lembrava um antigo sinal africano de ligação, evoluído ao longo das gerações. Mas a versão de Judite era alterada de propósito, sutilmente, para carregar um significado específico para Santa Helena. O plano está em andamento. Não era um chamado para se levantar. Era a confirmação de que a sequência havia começado. Augusto viu o gesto apenas o tempo suficiente para corrigi-lo. Acreditou que as mãos baixas dela restauravam a ordem, mas, na realidade, o gesto já havia cumprido seu propósito. Todas as pessoas escravizadas que estavam perto de Judite, naquela manhã entenderam que a contagem regressiva havia começado oficialmente. E aqui está a parte que a maioria das pessoas nunca entende ao olhar fotografias da época da escravidão. As pessoas escravizadas sabiam quando estavam sendo documentadas, sabiam o poder que os registros davam aos senhores de fazenda, sabiam que fotografias nunca eram tiradas para lembrá-las, eram tiradas para inventariá-las. Mas Judite transformou essa realidade numa arma. Ela fez da fotografia algo completamente diferente, uma testemunha involuntária. Enquanto a câmera capturava sua exposição de 30 segundos, a mente de Judite já estava 6 passos à frente. Ela sabia que a casa dependia da rotina, sabia que a família confiava mais nela dentro de casa do que em qualquer outra pessoa. Entendia quem cuidava da comida, quem tirava a água, quem cuidava das crianças, quem consertava as ferramentas, quem administrava os currais, cada ponto de contato da vida diária, cada sistema que mantinha a Fazenda Santa Helena funcionando. E se você entende o sistema, você sabe onde estão as falhas, sabe onde aplicar pressão. A verdade é esta: o poder que parece estável muitas vezes está podre por dentro. Aquela fotografia capturou o momento antes que alguém percebesse o quanto o controle dos Helena havia apodrecido. Em 6 dias, a primeira morte provaria que Judite não estava chutando, ela estava executando. 6 dias depois que a fotografia congelou aqueles 17 rostos na história, a Fazenda Santa Helena acordou com um silêncio tão pesado que quase parecia físico. Um daqueles silêncios que se instala num lugar antes que alguém saiba o motivo, como se a própria terra já entendesse algo que as pessoas ainda não haviam percebido. No meio da tarde, a razão se revelou da forma mais devastadora possível. Margarida Helena, esposa do senhor, desabou no corredor em frente à sala de jantar, apertando o estômago em agonia, a respiração quebrando em arquejos curtos e irregulares. Aconteceu tão de repente que até o médico, chamado às pressas do vale, admitiu nunca ter visto uma doença se manifestar de forma tão violenta e rápida. Margarida era uma mulher cautelosa, não bebia água sem ferver, não comia sobras. Mantinha uma atenção quase obsessiva à limpeza, exigindo que tudo na casa grande, dos corrimãos polidos aos jogos de mesa, permanecesse impecável. Não corria riscos, não andava pelos campos, não lidava com nada fora de sua esfera doméstica, cuidadosamente controlada. Em outras palavras, era a pessoa menos provável da casa a cair vítima de contaminação. Mas foi a primeira. Judite permaneceu composta enquanto amparava a senhora durante a noite, trazendo panos para refrescar sua testa, buscando as tinturas que o médico pedia, segurando a bacia quando os espasmos pioravam. Seguiu todas as instruções e nunca deixou a expressão trair nada, além de uma preocupação serena. Uma boa serviçal, leal, o tipo em que Margarida confiava havia anos. Mas se alguém tivesse olhado com atenção, se Augusto ou o médico tivessem parado tempo suficiente para vê-la de verdade, poderiam ter notado algo sutil por baixo daquela calma. Não satisfação, não maldade, algo mais frio. A serenidade de quem assiste a um cálculo se desenrolar exatamente como planejado. À meia-noite, Margarida estava morta. O médico chamou de distúrbio gástrico agudo, um diagnóstico tão vago que era praticamente inútil. Ofereceu uma lista de causas possíveis: carne estragada, água do poço contaminada, legumes mal lavados.
mas nenhuma fazia sentido. Margarida não havia comido nada que a criadagem também não tivesse comido, e ninguém mais estava doente. Não havia bebido de balde contaminado. Não havia tocado em nada incomum. Sua morte, o médico garantiu a Augusto, era trágica, mas explicável. Mas Augusto não era homem de tolerar incertezas. Enterrou a esposa 3 dias depois no cemitério da família, mas as perguntas o seguiram de volta para casa como fantasmas. Como ela pôde morrer tão rápido? Por que os outros não adoeceram? O que ele havia deixado escapar? A fazenda permaneceu calma por fora nos dias seguintes, mas por baixo daquela calma corria uma corrente invisível de tensão. Judite continuou seu trabalho na cozinha, preparando as refeições com a mesma precisão de sempre. Rachel, a cozinheira, não notou nada estranho, exceto que Judite parecia estranhamente concentrada, como se sua mente traçasse linhas que só ela via. Os outros também sentiram, não medo, não alívio, mas movimento. Um movimento silencioso. Então veio a segunda morte. Dessa vez foi Pearl Carolina, a filha de 17 anos cujo futuro Augusto havia planejado com detalhes quase dolorosos. Ela deveria se casar com uma família importante do Vale, deveria carregar o legado dos Helena, deveria manter o prestígio social da fazenda quando Augusto envelhecesse. Mas nada disso importava mais. Carolina adoeceu com os mesmos sintomas. Dor violenta no estômago, vômitos repentinos, declínio rápido. O médico voltou, agora acompanhado de outro especialista em doenças misteriosas, embora nenhum dos dois tivesse coragem de admitir que estavam completamente perdidos. Tentaram todos os tratamentos conhecidos na época: eméticos, compressas quentes, compressas frias, remédios de ervas, cataplasmas de mostarda. Nada deteve o avanço. Em 48 horas, Carolina estava morta. 2 mortes, mesmo padrão, mesma rapidez inexplicável, mesma casa. E ainda ninguém suspeitava da mulher silenciosa que se movia graciosamente pelos corredores, repondo jarros de água, cuidando de roupas de cama, limpando superfícies, entrando e saindo dos quartos com a certeza de quem entendia o ritmo da casa melhor do que o próprio senhor jamais entendera. Judite não era cruel, não era imprudente, não agia por raiva momentânea ou desespero. Estava executando uma sequência, lenta, controlada, deliberada, o tipo de sequência que só alguém com acesso à casa grande poderia realizar, o tipo que só quem entendia a hierarquia poderia explorar. A terceira morte veio antes mesmo que o choque da segunda tivesse passado. Tomás, o filho de 15 anos, desabou durante o café da manhã. No início, os sintomas foram leves, nada parecido com o início violento que mãe e irmã haviam sofrido. Mas ao pôr do sol ele vomitava sangue, e ao amanhecer já não estava mais ali. 3 funerais em 17 dias. 3 membros da linhagem. Helena apagados antes mesmo que o inverno tocasse os cafezais. O que os de fora nunca souberam, nem em 1859, nem nas décadas seguintes, foi que Judite havia sido cuidadosa em cada caso. Cronometrara cada ação de acordo com as rotinas da fazenda. Sabia quando Margarida tomava seu chá da manhã. Sabia qual jarro Carolina preferia para a água. Sabia que Tomás costumava roubar pão da cozinha tarde da noite, achando que ninguém notava. Judite notava tudo, mas nunca repetia o mesmo método 2 vezes. Essa era a genialidade da estratégia. Sem padrão, sem contaminante único, sem fonte óbvia. Cada doença parecia diferente o suficiente para confundir os médicos e impedir que as suspeitas se concentrassem num único ponto. Augusto não conseguia aceitar o acaso. Esse era o defeito dos homens como ele. Podiam dominar corpos, mas não conseguiam dominar a incerteza. Ele limpou a casa, vasculhou registros, interrogou a criadagem, exigiu inspeções de poços, depósitos de comida, ferramentas, utensílios de cozinha. Quanto mais ele procurava, mais claramente Judite via sua vantagem. A necessidade de ordem dele o cegava. A maestria dela na sutileza a guiava. No 20º dia após a fotografia, Augusto Helena, que um dia acreditara controlar todas as variáveis de sua fazenda, estava sozinho em sua sala silenciosa, olhando para a mesa de jantar onde a família um dia se reunira, incapaz de entender uma única coisa que acontecia dentro de sua própria casa. O que ele não sabia, o que não podia saber, era que as mortes não eram um acaso, eram apenas o primeiro ato. As próximas mortes não atingiriam os Helena, atingiriam a própria comunidade escravizada. E essa mudança, inesperada, horrível, metódica, também fazia parte do plano de Judite. As mortes na Casa Grande deixaram a Fazenda Santa Helena num estado de incredulidade suspensa, como se o mundo tivesse inclinado, mas ninguém tivesse decidido ainda se reconhecia isso. Os serviçais se moviam em silêncio. O feitor ficou tenso,
e Augusto vagava pelos corredores como um homem que havia escapado da própria vida. Mas o luto não era a única coisa que pesava sobre ele. Por baixo da devastação emocional, algo mais frio roía sua mente. Uma inquietação que ele não conseguia nomear nem dispensar. A sensação de que o mundo em que confiava, o mundo que ele havia construído com tanta precisão, havia saído do eixo. Quando convocou o delegado do município, não foi porque tinha uma teoria. Foi porque não tinha mais nenhuma teoria. O delegado, William Stokes, adaptado para delegado Vicente Souza, chegou com a postura de quem estava acostumado a lidar com o medo. Medo de ladrões, medo de fugas, medo de conspirações imaginárias sussurradas por senhores ansiosos. Mas nada no caso de Santa Helena se encaixava no padrão. 3 mortes, sintomas idênticos, nenhuma contaminação visível, e apesar da escala da tragédia, ele percebia uma estranha quietude entre as pessoas escravizadas. Não medo, não pânico, algo diferente, algo que ele não conseguia ler. Vicente interrogou todo mundo, perguntou sobre comida, sobre água, sobre discussões, ressentimentos, comportamentos estranhos. Perguntou especialmente sobre Judite, já que ela estivera presente em todas as mortes. Mas ela respondeu cada pergunta sem hesitar, voz firme, expressão de obediência perfeita. Tinha cuidado de Margarida, tinha cuidado de Carolina, tinha refrescado a testa de Tomás, tinha feito o que sempre fazia, servir. E Vicente, como tantos homens que acreditam conseguir ler a verdade no rosto, não viu nada além de lealdade. Seu relatório concluiu que não havia nada suspeito. Voltou para o vale acreditando que não havia resolvido nada, mas confiante de que nenhum crime havia ocorrido. Naquela mesma noite, enquanto a casa grande permanecia num silêncio sufocante, os alojamentos entraram em pânico. Samuel, o ferreiro da fazenda, um homem respeitado por todos por sua habilidade e sabedoria silenciosa, desabou ao lado da forja, sem dor de estômago dessa vez, sem vômitos. Sua respiração simplesmente ficou curta, depois mais curta, até cada inspiração soar como um homem tentando puxar ar através de uma porta trancada. Morreu antes do amanhecer. Rachel, a cozinheira, foi quem correu para chamar o feitor. Fez isso com a urgência de quem entendia o que a morte de Samuel significava num nível que o feitor jamais poderia compreender. Porque nas comunidades escravizadas, a morte não era apenas perda, era padrão, era mensagem. E pela primeira vez as pessoas escravizadas de Santa Helena começaram a sussurrar a pergunta que ninguém ousava falar em voz alta. Samuel havia sido um alvo? A resposta, compreendida em silêncio muito antes de ser admitida, era sim. Samuel havia ficado ao lado de Judite na fotografia. Tinha participado da conversa nos alojamentos 3 noites antes da daguerreótipo. Tinha contribuído com ideias, feito perguntas, levantado preocupações. Estivera envolvido e começara a duvidar. Não abertamente, não de forma confrontadora, mas o suficiente para Judite notar. O suficiente para ela reconhecer aquela hesitação como uma rachadura. E rachaduras se espalham. Judite não odiava Samuel. Essa era a parte que ninguém jamais entenderia. Suas decisões não eram emocionais, eram estruturais. Ela executava cada passo com a precisão fria de quem entendia as apostas, as consequências e uma verdade aterrorizante. Um plano tão complexo, tão arriscado, tão existencial não poderia sobreviver à incerteza vinda de dentro. Samuel sabia demais. Samuel havia feito perguntas demais. Samuel poderia desmoronar sob pressão se o delegado voltasse ou se Augusto o interrogasse pessoalmente. Um homem assustado poderia desfazer tudo. Judite carregava esse peso sozinha. A morte seguinte veio 5 dias depois. Moisés, o responsável pelo secador de café que vivia em Santa Helena havia décadas, desabou durante a colheita da manhã. Sua morte foi mais rápida que a de Samuel, quase pacífica. Morreu à sombra de um galpão de secagem, olhos abertos como se surpreso com a simplicidade daquilo. Moisés não havia duvidado do plano, mas carregava conhecimentos que Judite não podia arriscar. Sabia os mesmos detalhes que Samuel sabia. Tinha testemunhado as mesmas conversas. Tinha ficado ao lado de Judite na fotografia. O padrão já não era vago. 8 dias depois, uma lavadeira morreu. Uma das poucas que havia ouvido partes da conversa sussurrada de Judite ao voltar do vale. 2 trabalhadores do campo vieram em seguida. Um rapaz mal completara 15 anos que fizera uma pergunta alta demais para Judite uma noite. E uma mulher que lavara uma bacia usada na casa grande e talvez tivesse visto algo que não deveria ver. Judite não estava apenas enfraquecendo Helena, estava moldando o que viria depois. A comunidade escravizada observava as mortes com uma mistura que desafiava palavras simples. Havia luto, sim, pesado e sufocante. Mas havia também uma compreensão mais profunda que o medo. Uma compreensão de que algo irreversível havia sido colocado em movimento.
Judite não agia como uma rebelde em busca de liberdade. Agia como alguém abrindo espaço, limpando o perímetro, garantindo que, quando a tempestade chegasse ao auge, nada dentro do círculo trairia o que ela havia construído. Augusto, enquanto isso se deteriorava a cada hora, trancava-se no escritório, cercado por seus amados arquivos buscando uma explicação escondida nas colunas de tinta, nascimentos, mortes, listas de habilidades, avaliações. Traçava cada linha como um homem tentando resolver um assassinato, escrito numa língua que nunca aprendera a ler. Escrevia cartas para médicos do Vale, mandava amostras de água para análise, ordenava novos suprimentos, mudava todas as rotinas da casa. E nada disso importava. Judite caminhava silenciosamente pelos corredores, observando-o desabar, sabendo que ele procurava o tipo errado de padrão. Ele buscava contaminação, ela lhe havia dado estratégia. Ele buscava razão, ela havia dado inevitabilidade. E, no entanto, o maior choque, aquele que mudaria o rumo desta história, ainda não havia acontecido. Porque na manhã de 4 de dezembro, quando outro homem escravizado chamado Jacó morreu de forma inesperada, algo que Judite nunca pretendera entrou na história. Jacó deixou um bilhete escrito em letra cuidadosa e deliberada, com apenas 5 palavras. 5 palavras que nunca deveriam ter existido. E quando aquelas palavras foram encontradas apertadas na mão dele morto, tudo em Santa Helena mudou. A morte de Jacó deveria ter passado como as mortes de escravizados costumavam passar nas fazendas do Vale, em silêncio, sem investigação, sem ritual, sem uma única linha de registro além de uma fria subtração no livro-caixa da fazenda. Mas Jacó deixou algo que ninguém esperava. Um pedaço de papel bem dobrado e apertado entre os dedos, tão firme que Rachel precisou forçá-lo para soltá-lo antes que o rigor mortis trancasse a mão para sempre. No momento em que ela o puxou, sentiu o erro daquilo. Não porque um escravizado havia escrito algo, mas porque Jacó não sabia ler nem escrever, nem uma letra nem uma palavra. Mas o bilhete estava escrito numa letra limpa e deliberada, a caligrafia de alguém educado, treinado, acostumado à arte da escrita formal. Não era a letra trêmula de um homem lutando contra a dor. Não era rabiscado às pressas. Era planejado. E no papel estavam 5 palavras. Começa onde estamos. Rachel ficou olhando as palavras por um longo momento, incapaz de compreendê-las, mas instintivamente aterrorizada com o que implicavam. Jacó havia morrido em paz, silenciosamente, sem sofrimento visível, sem febre, sem vômitos, sem aviso. Parecia saudável na noite anterior, rindo baixinho com outros trabalhadores do campo, jantando sem reclamar, deitando na esteira como sempre. Mas de manhã não estava mais ali, e agora havia deixado uma mensagem. Rachel levou o bilhete ao feitor porque não tinha escolha. Qualquer tentativa de escondê-lo poderia trazer suspeitas sobre os alojamentos. O feitor, confuso e perturbado, levou-o direto para Augusto. Para um homem afogado em perguntas, o bilhete acertou como um martelo. O colapso repentino de Margarida, a agonia de Carolina, a morte violenta de Tomás, a respiração sufocada de Samuel, a partida silenciosa de Moisés, tudo havia sido tragédia vaga e inexplicável. Mas uma mensagem escrita, isso era outra coisa. Isso era intenção. Isso era evidência de cálculo. Era o primeiro fio que ele conseguia agarrar. Começa onde estamos. O que começa? Quem escreveu? Por que Jacó? Por que agora? Augusto exigiu respostas da comunidade escravizada, com um desespero que arrancou a imagem cuidadosamente cultivada de disciplina racional. Andava de um lado para o outro nos alojamentos, interrogava os trabalhadores, gritava perguntas que nunca havia feito na vida. Queria explicações, suspeitos, confissões. Queria que alguém, qualquer um, quebrasse. Mas ninguém quebrou. Ofereceram pesar, ofereceram confusão, ofereceram silêncio respeitoso. E Judite estava entre eles como uma coluna, calma como pedra de rio, mãos cruzadas à frente, olhos baixos o suficiente para parecer submissa, mas afiados o suficiente, se alguém tivesse ousado olhar com atenção, para revelar a verdade. Ela já sabia que Augusto não encontraria nada. O feitor, perturbado pelo bilhete, sugeriu que talvez Jacó tivesse sido coagido por alguém alfabetizado. Talvez tivesse segurado o papel sem entender. Talvez aquilo fizesse parte da doença que se espalhava pela fazenda. Talvez alguém estivesse manipulando os trabalhadores. Mas Augusto se recusou a aceitar especulações. Pela primeira vez, o homem que acreditava que números nunca mentiam se via confrontado com uma evidência que não podia ser minerada, medida ou categorizada, uma morte que podia dispensar,
Mas uma mensagem implicava a intenção. E contra essa implicação, até seus meticulosos arquivos pareciam impotentes. Em sua confusão, Augusto fez algo que ninguém esperava. Mandou chamar o delegado Vicente Souza novamente. Vicente voltou 2 dias depois carregando o cansaço de quem já sentia que não se tratava de uma situação comum. Examinou o corpo de Jacó, examinou a cama, examinou o bilhete. Depois sentou-se com Augusto no escritório, onde a fotografia de outubro ainda estava guardada sob os papéis da fazenda. Começa onde estamos. Vicente leu em voz alta. É uma ameaça, sussurrou Augusto. Um aviso ou um começo? Vicente perguntou se a caligrafia parecia familiar. Augusto balançou a cabeça. Mantinha registros rigorosos, mas nenhuma das pessoas escravizadas escrevia naquele estilo. Elas nem deveriam escrever. Será que algum deles aprendeu? E perguntou Vicente. Os olhos de Augusto passaram por Judite por uma fração de segundo, tão breve que ele nem percebeu. Vicente notou, mas a expressão de Judite permaneceu cristalina, ilegível. Uma superfície tão calma que só aprofundava a suspeita simplesmente porque ela parecia calma demais diante do caos crescente. Vicente a interrogou novamente, e novamente ela respondeu tudo com precisão. Nunca rápido demais, nunca defensiva, nunca dramática. Apenas o equilíbrio certo de pesar, respeito e incredulidade. Tinha cuidado da família Helena durante as doenças. Tinha atendido os moribundos com zelo. Não tinha explicação para as tragédias. Não sabia por que Jacó havia morrido, nem por que um bilhete fora encontrado com ele. Reconhece a caligrafia? E perguntou Vicente diretamente. Ela hesitou. Não por muito tempo, não de forma perceptível para a maioria, mas o suficiente para o instinto treinado do delegado registrar o lampejo. Não, senhor, respondeu, mas a hesitação era real. O delegado Vicente saiu dos alojamentos naquela noite perturbado de uma forma que não conseguia explicar completamente. Algo estava errado. Não só com as mortes, não só com o bilhete misterioso. Algo estava errado num nível estrutural mais profundo. Errado de um jeito que não era sobre doença, veneno ou coincidência. Errado de um jeito que parecia orquestrado, mas ele não sabia como provar. Ainda não sabia o que a fotografia de Santa Helena havia capturado antes de Judite baixar as mãos. E ainda não sabia que os sobreviventes daquela fotografia estavam morrendo um a um. Metade deles já havia partido. Os outros não sobreviveriam ao inverno. Mas aqui está a parte mais importante. A parte que importará mais tarde. A parte que Vicente não entendia. A parte que Augusto nunca conseguiria compreender. Aquele bilhete na mão de Jacó não era uma mensagem para os escravizados. Não era uma mensagem para Augusto. Nem mesmo era uma mensagem para Vicente. Era uma mensagem para a história. Uma migalha de pão, uma pista, uma assinatura sem nome. E quando Vicente abriu novamente a fotografia naquela noite e estudou o rosto de Judite à luz do lampião, finalmente notou algo que havia perdido antes. Um indício de controle, um indício de previsão, um indício de satisfação. Não emocional, não triunfante, mas matemático. Como se ela não estivesse participando da tragédia, mas a governando. O delegado Vicente Souza passou a maior parte da carreira lidando com crimes previsíveis. Brigas em botequins, roubo de gado, escravizados fugitivos, eventuais disputas entre senhores exaltados que bebiam mais cachaça do que conseguiam aguentar. Mas nada em sua experiência o preparara para a fazenda Santa Helena. O lugar havia se tornado um cemitério de perguntas sem resposta. Uma família respeitável reduzida a 3 lápides. Uma comunidade escravizada perdendo membros numa velocidade rápida demais para ser explicada pelo acaso. E agora pior de tudo, um bilhete que não deveria existir, escrito numa caligrafia que ninguém na fazenda conseguiria produzir de forma plausível. Tarde da noite, depois que os interrogatórios terminaram e os alojamentos ficaram em silêncio, Vicente sentou-se sozinho na mesa de Augusto Helena. O escritório cheirava a café, papel velho e o amargor de uma vida desmoronando. A fotografia estava à sua frente, ainda encaixada na moldura de couro, a superfície prateada captando a luz do lampião como um olho que se recusava a piscar. Ele a estudou repetidamente, procurando algo, qualquer coisa, que pudesse revelar como a fazenda havia começado sua descida ao caos. 17 pessoas, 3 fileiras, 15 rostos rígidos com a expressão vazia e submissa esperada, de pessoas escravizadas forçadas a uma exposição de meio minuto. Mas um rosto, o de Judite, puxava sua atenção como um ímã. Ele não conseguia explicar por quê. Ela não estava sorrindo, não estava encarando. Não fazia nada óbvio, mas havia algo na posição do maxilar, no ângulo do olhar, na leve tensão ao redor dos olhos, algo que não pertencia.
Era a expressão de alguém que já sabia algo que o mundo ainda não havia aprendido. Um olhar de certeza quieta e terrível. Vicente tentou raciocinar. Não era homem de acreditar em maldições ou punição divina, do jeito que os jornais gostavam de pintar tragédias para vender exemplares. Acreditava em lógica, motivos, oportunidades. Mas quanto mais olhava para Judite, mais sentia como se estivesse parado na beira de um mapa vasto e complexo. Um mapa desenhado não com linhas, mas com intenções. Começa onde estamos. As palavras do bilhete ecoavam em sua mente. A frase era vaga o suficiente para escapar de uma interpretação imediata, mas precisa o suficiente para implicar propósito. Jacó, o trabalhador do campo analfabeto, havia carregado aquela mensagem para a morte. Isso sozinho dizia a Vicente algo crucial. Não estava olhando para uma doença espontânea. Estava testemunhando uma sequência controlada. Não uma rebelião, não desespero, mas um projeto. Mas quem projetou? Olhou novamente para a fotografia. Judite. Judite que estivera presente em todas as mortes dos Helena. Judite que voltara do vale com o conhecimento que a maioria das pessoas escravizadas nunca tinha permissão de acessar. Judite que fizera um gesto com as mãos que o fotógrafo fora obrigado a corrigir. Judite que respondia perguntas perfeitamente, perfeitas demais. E agora Vicente sentia a lenta e gelada mudança que acontece quando um quebra-cabeça começa a se montar. O plano não era caótico, era estruturado, não era impulsivo, era medido. E Vicente sentiu uma presença ao seu redor, não sobrenatural, não mística, mas psicológica. A presença de uma mente mais disciplinada que os senhores, mais observadora que os feitores, mais paciente que qualquer uma que encontrara em seus anos de polícia. Era a presença de alguém que entendia como desmontar um sistema inteiro, empurrando uma coluna de cada vez. Enquanto Vicente lutava com a inquietação que se instalava em seus ossos, Augusto Helena mergulhava mais fundo em seu próprio desmoronamento. Tinha parado de dormir, tinha parado de comer. Movia-se pela casa como um homem meio vivo, apertando livros caixa, vasculhando depósitos, inspecionando barris de água, cheirando comida como um animal paranoico. Sua postura antes imponente havia se curvado numa corcunda. Sua voz ficou aguda, frágil, frenética. Interrogou Judite novamente na manhã seguinte. Não gritou. Augusto nunca gritava. Sua crueldade sempre fora do tipo silencioso, do tipo que media o valor de uma pessoa em libras, não em orações. Mas dessa vez sua voz tremia com algo que nunca permitia sentir em público. Medo, não de Judite, não da comunidade escravizada. Medo da possibilidade de que sua ordem perfeita, a fazenda que administrava como uma equação matemática, estivesse desabando porque alguém entendia seu sistema melhor do que ele. Judite respondeu cada pergunta como se recitasse linhas decoradas. O que ela havia cozinhado? Onde havia andado? De qual água havia tirado? Em quais quartos havia entrado? Listou tudo com precisão, sem perder um detalhe. Isso deveria tê-lo acalmado. Não acalmou. Em vez disso, fez com que se sentisse como se estivesse dentro de sua própria casa com uma estranha usando uma máscara moldada como alguém em quem confiava. Mas Judite não estava mascarando nada. Simplesmente não tinha medo. Enquanto isso, a comunidade escravizada sentia a tensão subindo como fumaça. Não sabiam o que o bilhete de Jacó significava, mas sentiam a mudança. As conversas ficaram mais baixas. Os movimentos mais deliberados. Os olhos seguiam Judite com uma mistura de admiração e terror. Ela estava se tornando algo maior do que qualquer um deles havia entendido quando se reuniram 3 noites antes da fotografia. Não uma líder, não uma libertadora, não uma assassina. Uma força, um cálculo. E cálculos não param por luto. O delegado ficou mais 2 noites na fazenda tentando mapear a lógica das mortes, mas Santa Helena o espantava. Cada resposta abria 3 novas perguntas. Precisava de testemunhas, precisava de confissões, precisava de uma teoria. E quanto mais tentava abordar o problema como um crime tradicional, mais percebia que não era tradicional de forma alguma. Essas mortes não eram aleatórias, também não eram puramente retaliatórias. Eram poda, refinamento, remoção de variáveis, moldagem do que viria depois antes que chegasse. Na 3ª noite, Vicente voltou à fotografia, sentado sozinho sob a luz tremulante do lampião, olhando para o rosto de Judite até a superfície prateada borrar. Então, finalmente, sussurrou o que havia se recusado a dizer em voz alta. Isso é uma mensagem. Não as mortes, não o bilhete. A própria fotografia foi a primeira marca.
A primeira declaração, o primeiro passo de um plano que só Judite entendia. Mas Vicente ainda não sabia a verdade. Ainda não. Não sabia que as mortes eram apenas o alicerce. Não sabia que se aproximavam de algo muito mais explosivo. Não sabia que a morte seguinte quebraria completamente a ilusão e o arrastaria para uma revelação tão perigosa que o município lacraria os registros por mais de um século. No início de dezembro, a Fazenda Santa Helena havia se tornado um lugar onde cada passo parecia uma pergunta. O ar pesava mais, as sombras pareciam mais cheias, e até os animais estavam inquietos, andando nas bordas dos currais como se sentissem uma mudança que não conseguiam articular. A comunidade escravizada cumpria suas rotinas com uma tensão que grudava neles como umidade. Silenciosos, vigilantes, esperando o próximo golpe, esperando o momento em que o padrão finalmente revelasse para onde estava construindo. E então aconteceu. A morte que destruiu a ilusão de que tudo ainda era explicável. A morte que rasgou a verdade que o delegado Vicente vinha rodeando sem compreender. A morte que expôs o plano que Judite vinha construindo peça por peça nas margens silenciosas de Santa Helena. Na manhã de 12 de dezembro, a mãe de Augusto, Eleonora Helena, a última anciã sobrevivente da linhagem, foi encontrada morta em sua pequena casa, anexa, atrás da casa grande. Havia falecido durante o sono, deitada pacificamente sob uma pesada colcha que ela mesma havia costurado décadas antes, as mãos cruzadas suavemente sobre o peito. Nada violento, nada dramático, simplesmente partida. Para o mundo exterior, a morte de Eleonora pareceria natural. Era velha, frágil, afastada do caos da casa grande. Sua partida deveria ter sido o evento menos suspeito de todo o episódio. Mas os detalhes contavam outra história. O quarto estava intocado. Nenhuma cadeira virada, nenhuma bacia de água derramada, nenhum sinal de doença, nenhuma vela queimada demais. O ar tinha aquela quietude que só chega quando a morte vem em silêncio. Silêncio demais. E ela não havia comido nada que alguém mais tivesse preparado. Fazia as refeições na anexa. A água vinha de seu próprio barril pequeno. O quarto era limpo apenas por ela mesma. Vivia como um mundo autossuficiente, isolada da tragédia da família, o que significava que sua morte não se encaixava no padrão, ou melhor, completava-o. O delegado Vicente ficou parado na porta olhando o rosto imóvel da velha senhora, sentindo um pavor que já não conseguia afastar. Algo naquela morte parecia errado num nível mais profundo que evidências. Parecia orquestrado, não por força, mas por decisão. E pela primeira vez ele sentiu a presença da arquiteta. Judite não olhou para o corpo quando entrou na anexa. Olhou para as tábuas do chão, para a janela, para a colcha dobrada no baú perto da cama de Eleonora. Absorveu tudo, exceto o cadáver, como se a velha senhora não fosse o ponto, como se algo mais a tivesse levado ali. E Vicente a observou com uma consciência desconfortável, porque Judite parecia composta, não fria, não triunfante, simplesmente clara. Clara de um jeito que contradizia tudo o que acontecia ao redor. Não estava confusa. Não estava com medo. Não estava desmoronando como Augusto. Não carregava o luto atordoado dos outros. Existia num plano separado de compreensão. Um plano onde as regras de Santa Helena nunca haviam se aplicado de verdade. Augusto, enquanto isso, mergulhou num desespero que beirava a loucura. A morte da mãe o empurrou para além do luto, para um reino de pânico puro. Vasculhou a anexa da mãe, procurando evidências de roupa de cama adulterada, comida derramada, água contaminada, qualquer coisa que lhe desse uma base. Rasgou as gavetas, sacudiu as colchas. Exigiu saber quem havia entrado no espaço dela, quem havia falado com ela, quem havia ficado perto dela. A comunidade escravizada, já abalada, observava o desmoronamento dele com uma mistura de medo e pena terrível. O senhor, que um dia impusera a ordem perfeita, agora parecia um homem escorregando para um mundo feito inteiramente de sombras. O delegado Vicente tentou acalmá-lo, mas a obsessão de Augusto cresceu de forma selvagem. Seu desespero havia ultrapassado a lógica, exigia buscas, ordenava inspeções em todos os prédios, forçava o feitor a recontar cada detalhe do dia anterior, e numa última tentativa de retomar o controle, ordenou que as pessoas escravizadas fossem alinhadas em frente ao armazém de café, exatamente o mesmo lugar onde a fotografia havia sido tirada 2 meses antes. A cena se recriou como um eco sombrio, as fileiras, os olhares silenciosos, o vento frio vindo do rio Paraíba. Mas dessa vez o silêncio era diferente. Dessa vez o silêncio parecia o aftermath de um veredito não pronunciado. Vicente caminhou devagar pela fila, observando olhos, mãos, padrões de respiração, procurando sinais de culpa, medo, engano, qualquer coisa. Mas a comunidade escravizada havia se acostumado a sobreviver ao escrutínio, e seus rostos permaneceram ilegíveis, exceto o de Judite.
Ele já não conseguia afastar a sensação de que ela era o centro do padrão, não porque parecesse culpada, mas porque parecia ancorada. Enquanto todos os outros tremiam, ela estava firme. Enquanto Augusto gritava, ela permanecia em silêncio. Enquanto Vicente procurava respostas, ela parecia já possuí-las. Ele se aproximou dela. Judite, disse baixinho, esperando que a suavidade soltasse mais verdade que a força. Eleonora estava doente ontem? Mostrou algum sinal? Não, senhor, respondeu ela. Alguém levou comida para ela? Não, senhor. Ela saiu da anexa em algum momento? Não vi que o fizesse. O delegado estudou o rosto dela. Não lhe deu nada. Nem relutância, nem ansiedade, nem engano. Nada. E aquele nada era a coisa mais ameaçadora que ele havia visto até então. Porque Judite não estava escondendo um segredo. Estava protegendo um projeto. Vicente se afastou com um aperto no peito que não conseguia afastar. Precisava de prova. Precisava de algo tangível, físico, inegável. Mas em vez disso, tinha apenas padrões. Padrões de morte. Padrões de silêncio. Padrões de precisão. Então, tarde da noite, o momento chegou. O momento que explodiu a verdade. O feitor, vasculhando o baú pessoal de Eleonora Helena, encontrou um pedaço de tecido enfiado debaixo de uma pilha de lençóis. Um pedaço de algodão azul rasgado de uma roupa. De um lado, bordado em pequenos pontos cuidadosos, pequenos demais para olhos envelhecidos, delicados demais para mãos ásperas, estava exatamente o mesmo padrão de mãos entrelaçadas que Judite havia formado no dia da fotografia. O gesto proibido, o sinal, a marca que começou tudo. E Eleonora Helena havia costurado aquilo no tecido, escondido, preservado. Ela havia sabido, muito antes de sua morte, o que forçava uma pergunta aterrorizante. Por que a mãe do senhor preservaria um segredo pertencente aos escravizados? A resposta levaria Vicente mais fundo do que ele jamais esperara ir. O pedaço de algodão azul mudou tudo. O delegado Vicente segurou-o sob a luz do lampião, os pontos delicados captando o brilho como um sussurro tornado visível. O padrão entrelaçado que Judite havia formado durante a fotografia, sutil, fugaz, quase perdido no tempo, estava costurado no tecido com intenção, propósito, cuidado, como se Eleonora Helena tivesse querido preservá-lo, escondê-lo, protegê-lo. Mas por que a matriarca de uma família escravocrata, uma mulher criada dentro da hierarquia rígida da elite cafeeira do Vale, registraria um gesto proibido usado por pessoas escravizadas? Por que o guardaria debaixo de lençóis onde nenhum feitor ou serviçal da casa provavelmente o encontraria? Por que tratá-lo como uma relíquia em vez de contrabando? Vicente sentiu um calafrio percorrê-lo. Aquilo não era simplesmente uma descoberta acidental. Era evidência de uma conexão, uma que não deveria existir, um fio tecido entre duas mulheres que, por todas as regras sociais da época, viviam em extremos opostos do mundo. Judite tinha um segredo. Eleonora havia conhecido, e agora Eleonora estava morta. Vicente voltou para a casa grande com o tecido escondido no casaco, a mente girando em possibilidades. Augusto exigiu respostas, perguntando se o delegado havia encontrado prova de veneno, sabotagem, vingança, qualquer coisa. Mas Vicente não disse nada sobre o símbolo bordado. Ainda não. Precisava entender o que significava antes de mostrá-lo a um homem que se desfazia sob o peso de sua própria autoridade em colapso. Naquela noite o delegado sentou-se sozinho no escritório novamente, a fotografia ao lado, o pedaço de tecido estendido com cuidado sobre a mesa. Comparou os dois. A posição sutil das mãos de Judite, o desenho bordado, a conexão entre eles era inegável. Alguém estava falando por símbolos. Alguém vinha fazendo isso havia muito tempo, e Eleonora Helena havia escutado a mensagem. Para entender como, Vicente se forçou a reconsiderar o que achava saber sobre a família Helena. A precisão externa de Augusto sempre havia mascarado uma instabilidade mais profunda. Dívidas, controle rígido, um ego frágil dependente de obediência ordenada. Mas Eleonora era diferente. Tinha vivido os primeiros anos da fazenda, as gerações antes que o estilo frio de gestão de Augusto transformasse a propriedade numa máquina. Tinha visto mais que o filho, conhecido mais, ouvido mais. Judite, por sua vez, havia nascido na fazenda. Eleonora assegurara quando bebê, ensinara pequenas tarefas domésticas enquanto crescia, falara com ela de formas que faziam as outras crianças escravizadas sentirem inveja. Correções gentis, pequenas gentilezas, momentos quietos de presença compartilhada. Gentileza de uma senhora de escravos nunca era inocente, sempre era transacional. Mas a relação de Eleonora com Judite tinha uma profundidade que o feitor e os outros serviçais da casa notaram muito antes de compreenderem.
Viam a senhora demorar mais nas conversas com Judite do que com os outros. Ouviam-na fazer a Judite perguntas que não fazia a ninguém mais. Perguntas sobre o que ela havia visto, o que havia ouvido, o que pensava. Judite aprendeu a ler na casa grande, mas não foi por acaso. Foi Eleonora. Eleonora lhe dera livros sob o pretexto de ensinar inventário doméstico. Mas os livros não eram livros caixa, eram cartilhas. Continham letras, linhas de prática, pequenas histórias, o tipo que nenhuma pessoa escravizada deveria ler. E insistira em segredo. Essa era a parte que Augusto nunca soubera, nunca imaginara, porque acreditava que o poder fluía apenas numa direção. Mas Eleonora entendia algo que ele não entendia. A informação é a verdadeira moeda do controle. E ela havia passado parte dessa moeda para Judite. Vicente conseguia ver agora no padrão das mortes. A partida de Eleonora não havia sido aleatória. Tinha sido um corte necessário de um laço, um que Judite não podia permitir que continuasse uma vez que o plano estivesse em movimento. Não por maldade, mas porque Eleonora, nos meses finais, havia ficado frágil e falante demais. A mente dela vagava. Repetia coisas. Esquecia o que havia sussurrado para Judite ao longo dos anos. Esquecia o que havia guardado escondido. Um fio solto pode desfazer toda uma tapeçaria. Judite não matava inimigos. Eliminava vulnerabilidades. Vicente apertou a borda da mesa enquanto a verdade se assentava nele como ferro frio. Judite não estava reagindo à crueldade de Santa Helena. Estava terminando algo que Eleonora havia começado. Ou talvez algo que as duas haviam começado juntas. Examinou novamente a fotografia. Olhou para as mãos de Judite, para sua expressão sutil, para a imobilidade tão precisa que beirava a exibição deliberada. Depois olhou para as outras pessoas escravizadas na imagem, para o espaçamento delas, posturas, disposição. E lentamente a composição revelou uma possibilidade assustadora. A fotografia não era apenas um documento. Era um mapa, um layout codificado, um registro visual de alianças, conhecimento e resultados pretendidos. Judite e Eleonora haviam entendido a linguagem simbólica de posicionamento, de gestos, de proximidade, e as mortes que se seguiram traçavam exatamente ao longo dessas linhas. Todos que morreram ou sabiam demais ou estavam posicionados de forma que poderiam comprometer o plano. O bilhete de Jacó, as dúvidas de Samuel, o entendimento de Moisés, os sussurros ouvidos pela lavadeira, a pergunta mal cronometrada do rapaz, tudo contabilizado, tudo necessário, tudo controlado. Vicente sentiu algo dentro dele se torcer, o momento em que um padrão para de parecer caos e começa a parecer estratégia. Entendia agora por que o município lacraria esses registros por mais de um século. Não para proteger os Helena, para proteger Judite, para proteger a verdade de um mundo que não conseguiria compreender uma mulher nascida escravizada, superando toda uma hierarquia branca de dentro para fora. Mas a história não havia terminado, porque enquanto Vicente juntava a teia psicológica que ligava Judite e Eleonora, algo mais emergiu. Uma lacuna, uma variável ausente, um detalhe chamativo demais em sua ausência. Uma pessoa na fotografia ainda não havia sido contabilizada. Um homem que ficara perto de Judite, que havia sobrevivido mais tempo que o resto, que carregava um conhecimento que nem Augusto nem Vicente compreendiam totalmente. Um homem cuja morte ainda não havia chegado. Um homem que segurava a chave final de todo o plano. E quando ele finalmente falou, os registros lacrados registrariam apenas uma frase. Ele contou a eles o que Judite nunca contou. Por semanas, o delegado Vicente tentara entender o padrão das mortes. Não eram aleatórias, não eram emocionais, não eram vingativas. Eram estratégicas, tão estratégicas que cada nova morte escurecia o contorno de uma inteligência que ele mal conseguia compreender. Mas uma pessoa na fotografia ainda vivia. Um homem cuja sobrevivência parecia menos acaso e mais intenção. Seu nome era Misaías. Ficava em quarto lugar da direita na segunda fileira da daguerreótipo. Um homem magro e quieto, conhecido por falar pouco e entender muito. Trabalhava como tanoeiro na fazenda, fabricando barris, consertando aduelas, mantendo os envios de café de Santa Helena intactos. Ninguém pensava muito nele, não porque lhe faltasse inteligência, mas porque nunca chamava a atenção para si. Movia-se nas bordas, escutava, lembrava, carregava conhecimento do jeito que alguns homens carregam ferramentas, com cuidado, em silêncio, com propósito. E Judite sabia disso. Havia posicionado ele exatamente onde queria na fotografia, não ao lado dela, não longe, mas na fileira do meio, perfeitamente colocado para testemunhar tudo sem revelar nada, a menos que ela escolhesse que ele falasse. E agora ele era o único que restava capaz de quebrar o silêncio. Vicente o encontrou perto do galpão do tanoeiro naquela tarde.
mãos manchadas de resina e fumaça, olhos firmes na luz que caía. Isaías não se assustou quando o delegado se aproximou. Não fingiu não entender por que Vicente estava ali. Simplesmente olhou para o delegado como se esperasse aquele momento o tempo todo. Preciso perguntar sobre Judite, disse Vicente, voz baixa. Isaías assentiu uma vez. Você viu ela fazer algo incomum nos meses antes das mortes? Uma longa pausa. Tão longa que Vicente quase repetiu a pergunta. Então Isaías disse, incomum para quem? Vicente engoliu em seco. Para qualquer um? Isaías colocou o aro de barril que moldava no chão. Não, senhor, mas incomum para os Helena. Sim. O que isso significa? Isaías expirou devagar, o fôlego se misturando ao ar frio como fumaça. Ela via coisas que eles não viam, coisas que não sabiam procurar. Escutava quando falavam de contas, dívidas e política, mas também escutava quando achavam que estavam quietos. Vicente sentiu o estômago apertar. O que ela ouviu? O suficiente. O suficiente para quê? Isaías olhou para a casa grande onde Augusto e Helena andava de um lado para o outro no escritório, com uma vela tremulando como um nervo moribundo. Eles ensinaram Judite a ler, disse Isaías baixinho. Acharam que estavam ensinando ela a seguir instruções, mas ela não aprendeu instruções. Aprendeu pessoas. Vicente sentiu aquela frase acertar como um golpe. Mas Isaías não havia terminado. E a velha sinhá Eleonora, ela falava com Judite mais do que qualquer um sabe. Fazia perguntas que não devia. Escrevia coisas que nunca deveria ter escrito. Vicente tirou o pedaço de algodão azul do bolso. Você reconhece isso? Perguntou. Isaías olhou para o símbolo bordado, o padrão sutil entrelaçado, o sinal de Judite. O gesto proibido. Assentiu. É um aviso, disse. Uma marca de início. A velha sinhá abordou porque queria lembrar. Vicente sentiu um calafrio subir pela espinha. Lembrar do quê? Que elas são a mesma coisa. O que você quer dizer? Pressionou. Isaías hesitou. Então disse algo que reorganizou toda a estrutura da investigação. Judite é neta de Eleonora Helena. As palavras caíram como um golpe de martelo. Vicente congelou. O mundo estreitou. O escritório em sua mente, as anotações, as mortes, os símbolos, tudo se encaixou instantaneamente. Isaías continuou calmamente como se falasse do tempo. O primeiro filho da sinhá Eleonora nasceu antes do casamento. Um segredo, uma vergonha. O pai nunca foi nomeado. O bebê foi tirado dela e dado a uma serviçal para criar. Mas serviçais falam, e histórias andam. Judite cresceu ouvindo elas. A velha sinhá guardava pedaços dela em pequenas coisas. Livros, pequenos presentes, pedaços de pano. Vicente olhou novamente para o tecido, os pontos, o significado. Judite não havia aprendido o gesto nos alojamentos. Havia aprendido com a própria Eleonora Helena. E Eleonora havia morrido porque era a única Helena que conhecia a verdade. Judite tinha sangue Helena, sussurrou Vicente. Pela lei? Não, disse Isaías. Pelo sangue? Sim. Isso explicava tudo, sua alfabetização, sua compostura, sua percepção, seu acesso, sua silenciosa rebeldia. Explicava por que Eleonora a protegia e por que Judite eventualmente silenciou Eleonora. A matriarca havia começado a esquecer, a repetir coisas, a arriscar o segredo, não por maldade, mas por fragilidade. Um deslize único poderia destruir todo o plano de Judite. E Augusto? Perguntou Vicente. Ele sabe? Isaías baixou a cabeça. Não, e não pode saber. Por quê? Porque ele a mataria, disse Isaías simplesmente. E ela é a única que entende como terminar isso sem que o município queime todos nós. Vicente sentiu o peso daquelas palavras. Judite não estava apenas orquestrando vingança, estava navegando pela sobrevivência das pessoas que restavam, removendo ameaças, eliminando riscos, criando uma estrutura, por mais brutal que fosse, que deixaria a fazenda enfraquecida, fragmentada, incapaz de continuar seu antigo poder. Mas o delegado precisava de mais. Qual era o plano, Isaías? Isaías encontrou seus olhos com a calma de um homem que já havia aceitado seu lugar na história. Judite queria acabar com os Helena antes que eles acabassem com o sangue dela, antes que a vendessem, antes que Augusto descobrisse que ela não era apenas uma serviçal. Vicente deu um passo para trás. O mundo parecia menor. O bilhete de Jacó fazia parte do plano? A resposta de Isaías veio sem hesitação. Não. Jacó acrescentou algo que não devia. Estava com medo. Queria nos avisar, mas Judite não queria avisos. Queria controle, e esse controle agora estava escapando. Judite planeja mais? E perguntou Vicente. Isaías olhou novamente para a casa grande. Sim, disse. A peça final. Que peça final? A voz de Isaías baixou tanto que mal fez som. Augusto Helena. Vicente sentiu a verdade se assentar sobre ele como um sudário. As mortes não haviam sido o fim. Eram preparação. Judite estava indo atrás de Augusto.
Não com faca, não com veneno, não com violência que alguém veria, mas com a mesma inevitabilidade metódica que havia desmontado todos os outros. E quando o confronto final chegasse, revelaria algo que o município lacraria por gerações. Algo tão perigoso que ninguém mais falaria sobre aquilo, no momento em que Isaías revelou a verdade que nenhuma sociedade branca do Vale jamais poderia admitir, o delegado Vicente soube que não estava mais investigando mortes. Estava testemunhando o desmantelamento de toda uma dinastia, não por rebelião ou levante, mas por precisão, por cálculo, por uma mente que entendia os sistemas por dentro e os desmontava com a paciência de um escultor talhando pedra. Judite não estava matando os Helena, estava apagando a ilusão de que eles algum dia haviam estado no controle. Agora restava apenas um, Augusto Helena III, o senhor que acreditava que disciplina era uma ciência, o homem que construiu um império sobre a ordem, o homem que nunca percebeu que a variável mais perigosa vivia dentro de sua própria casa, lendo seus arquivos, ouvindo suas negociações de dívidas, conversando com sua mãe e aprendendo exatamente onde cada pilar de seu mundo era mais fraco. E agora os pilares haviam sumido. Sua esposa, seus filhos, sua mãe, os trabalhadores escravizados cujo conhecimento ameaçava o segredo da linhagem de Judite, todos removidos, todos com precisão cirúrgica. Augusto já não se parecia com o homem que a sociedade do Vale admirava. Vagava pela fazenda como um fantasma, murmurando para si mesmo, apertando livros caixa, verificando depósitos de comida, questionando baldes de água, exigindo inspecionar cabos de ferramentas, lenha, roupas, qualquer coisa que pudesse revelar um padrão que ele já não tinha clareza mental para ver. O medo o havia esvaziado, e o medo torna homens poderosos descuidados. Quando Vicente pediu para falar com ele uma última vez, Augusto estava largado na cadeira do escritório, barbado e desfocado. O delegado colocou a fotografia sobre a mesa, a que fora tirada poucas semanas antes, a que agora parecia o capítulo de abertura de um colapso lento e metódico. Olhe para ela, disse Vicente. Augusto encarou, os olhos saltando entre rostos que não havia notado antes, expressões que havia ignorado, detalhes que nunca achara que importassem. O que você vê? Perguntou Vicente baixinho. Augusto engoliu em seco. Pense, olhe de novo. A mão trêmula do senhor ergueu a fotografia. O olhar percorreu as fileiras de rostos e finalmente parou em Judite. Um único momento, um lampejo de reconhecimento. Eu mandei ela baixar as mãos, murmurou quase para si mesmo. Ela as tinha entrelaçadas. Posição estranha. Eu corrigi. Vicente inclinou-se. O que o gesto significava? A voz de Augusto falhou. Não significava nada. Vicente deixou cair o pedaço de algodão azul, o bordado secreto de Eleonora, sobre a mesa ao lado da fotografia. Então por que sua mãe costurou isso? O momento congelou. Tudo parou. Era como se a casa tivesse apertado. Augusto olhou para o tecido como se o visse debaixo d'água. Seus lábios se abriram. Uma palavra tremeu na borda da garganta, depois morreu. A negação que queria gritar se recusou a se formar. Ele entendeu. Finalmente entendeu. Judite não era simplesmente uma serviçal. Era sangue. Do sangue dele, a verdade desabou sobre ele como um golpe. Tudo que desmoronava ao redor não havia sido obra de uma estranha. Havia sido obra de alguém que pertencia a ele de um jeito que a lei do Brasil se recusava a reconhecer. Alguém que herdara o intelecto, a disciplina, a paciência, o cálculo da família e depois os virou contra eles. Seu próprio legado o havia destruído. Augusto se levantou abruptamente, cambaleando para trás, derrubando uma vela que rolou pelo chão. Apertou-se contra a parede como se a distância pudesse desfazer o que agora sabia. Não, sussurrou. Não, ela não pode ser. Nétia da sua mãe, disse Vicente. Sua mãe escondeu. Seu pai escondeu. Judite nunca teve chance de esconder nada. O delegado pretendera que as palavras trouxessem clareza. Em vez disso, detonaram algo dentro de Augusto Helena que não podia ser contido. Ele saiu correndo do quarto. Vicente seguiu, sabendo que nada de bom poderia vir de um homem no estado mental de Augusto, não com Judite ainda dentro da casa. Eles o encontraram no salão de jantar. Respiração ofegante, olhos selvagens enquanto rasgava os armários, procurando os ingredientes que havia começado a catalogar obsessivamente semanas antes. Velas tombavam, pratos se quebravam, poeira de farinha subia no ar como fumaça. Onde ela está? Gritou Augusto. Onde ela está? Judite entrou silenciosamente na porta. Não se escondeu. Não recuou. Não se defendeu.
Simplesmente ficou ali, mãos ao lado do corpo, ombros calmos, olhar firme, exatamente como havia ficado na fotografia. Augusto caiu de joelhos, não em oração, não em luto, em reconhecimento. Por quê? Engasgou. Por que você fez isso com a minha família? A voz de Judite era baixa, quase gentil. Você nunca viu sua família com clareza. Aquelas palavras o acertaram mais forte que qualquer acusação. Você mantinha livros caixa, continuou ela, mas nunca manteve a verdade. Sua mãe manteve. Manteve a minha. Manteve o que você nunca deveria carregar. Augusto balançou a cabeça tremendo. Mas nós poderíamos ter... Não, interrompeu Judite suavemente. Porque você teria me vendido no momento em que soubesse o que eu era. O poder se protege. Vicente a observou com uma gravidade que nunca esqueceria. Não havia raiva na voz dela, nem triunfo, nem crueldade. Apenas clareza. Uma clareza afiada por anos testemunhando injustiça de um ponto de vista que não era totalmente escravizado, nem totalmente reconhecido. Judite deu um passo à frente até ficar diretamente diante de Augusto. Você construiu um mundo sobre disciplina, disse. Eu aprendi com você. Aprendi melhor. Ele quebrou não porque ela o ameaçou, mas porque não precisou. Viu a verdade. E a verdade o destruiu de forma mais eficiente do que veneno jamais poderia. Os registros oficiais dizem que Augusto Helena morreu de uma convulsão súbita em 14 de dezembro de 1859. Essa é a versão sanitizada. A realidade foi muito mais humana e muito mais devastadora. Sua mente se partiu sob o peso de uma verdade que nunca havia sido construída para suportar. Morreu no chão do salão de jantar ofegando, olhos fixos não em Judite, mas na fotografia que havia deixado cair momentos antes, onde o passado vinha avisando silenciosamente o tempo todo. Judite ficou sobre ele até o fim, não com ódio, não com prazer, simplesmente presente. O último Helena caiu sem que uma mão fosse erguida contra ele. Algumas verdades matam por serem ditas. Algumas verdades matam por serem percebidas tarde demais. E algumas verdades, como a de Judite, nunca foram feitas para permanecer enterradas.